Para começar essa reportagem, eu vou precisar falar uma palavra que talvez você não conheça: oniomania, mais conhecida como transtorno de compra compulsiva. Trata-se de um impulso incontrolável de comprar em qualquer momento e em qualquer situação, motivados muitas vezes por ansiedade, depressão ou até mesmo excesso de alegria. E é um transtorno tão perigoso que ele não afeta apenas o portador dessa doença, ele também afeta todas as pessoas que estão ao redor. E agora você vai conhecer a história da Patrícia, que lida com esse problema. No momento que eu percebi isso foi quando eu comecei a ter diversas compras chegando durante a semana. E quanto mais eu queria, mais coisas eu ia atrás. E você começa a perceber que as coisas chegam e você fala: o que eu vou fazer com isso? Difícil. Eu comprava muito na internet, eu já comprei muito em lojas físicas também, mas é aquilo, você compra e simplesmente você não vai usar. Então, é nesse momento que a gente percebe que a gente tá saindo do comprar por necessidade e do comprar por comprar. Então, eu comecei a comprar diversas coisas que chegava: o que eu vou fazer com isso? Eu não prestava atenção na descrição do produto, então eu ia comprar um copo achando que era vidro e era acrílico. Eu ia comprar uma roupa, não reparava no tamanho, não reparava se aquilo ia ou não me servir, se aquilo... muitas vezes eu comprei coisas durante o meu horário de almoço que eu nem provava. Eu comprava porque eu queria ir em maior quantidade de lojas possíveis. Então eu comprava e depois chegava em casa e falava: mas isso não me serve, para que eu comprei? Então, a partir do momento que a gente percebe que a gente compra e que a gente não vai usar aquilo, que aquilo não tem a menor necessidade, a gente começa a entender que tem um problema ali. Segundo a OMS, a compulsão por compras atinge cerca de 3% da população brasileira. Isso corresponde a 6,37 milhões de pessoas. São vários os fatores que podem desencadear esse transtorno ainda na infância, mas as pesquisas afirmam que ele geralmente começa a se manifestar aos 18 anos. Hoje, depois de iniciar o tratamento, eu consegui entender que muito dessa minha compulsão veio de momentos em que eu me achava extremamente feia, esquisita na escola. Então, assim, eu nunca fui uma pessoa que me olhava no espelho e me achava linda. Então, eu fui desenvolvendo. E minha infância foi tranquila, foi muito boa em relação com os meus pais. Eu não tive uma infância regada de presentes, não. Em casa, os presentes tinham datas, né? E quando eu comecei a minha vida, quando eu comecei a trabalhar e ganhar o meu dinheiro, isso quando eu tinha por volta de uns 18 anos, mais ou menos, eu comecei a ir comprar as coisas que eu queria comprar. Porque até então, eu dependia do dinheiro do meu pai, então não podia chegar: eu quero isso, né? Comecei a comprar. E quanto mais eu me arrumava, me vestia, as pessoas: ai, você tá bem assim, olha como você ficou bem desse jeito, ai, essa roupa fez bem pra você. E aquilo foi me alimentando de uma forma de que, olha, eu só vou ser vista pelas pessoas se eu tiver com uma roupa nova, se eu tiver com um sapato novo, se eu tiver com um acessório diferente. As pessoas vão me ver como uma pessoa, nossa, que pessoa legal, né? As pessoas... Eu via como se as pessoas me vissem só o lado de fora e não vissem o lado de dentro. Mesmo se sentindo bela quando fazia compras, depois de um tempo a sensação de bem-estar foi dando lugar para outros sentimentos, não tão agradáveis. Sensação é um pico. Você compra, automaticamente quando você pegou, ou quando chegou aquela coisa na sua casa, ou quando você pegou a sacola da mão do vendedor, a euforia passa. É automático. Eu teve, assim, uma das cenas que eu mais lembro, eu saí de uma loja no shopping, eu saí com as sacolas na mão. Quando eu cheguei na ponta da escada rolante, me veio uma sensação de desespero tão grande que eu falei: pra que eu comprei isso? Foi uma angústia tão grande no momento. E assim, a loja ficava em frente à escada rolante, então foi uma sensação automática. É incrível, porque eu criava uma expectativa para ir comprar, ou esperando chegar aquilo que eu comprei. No momento que eu recebia, ou no momento que eu pegava aquilo, a euforia passava. É um pico mesmo de euforia que a gente tem, e ele passa no instante que você pegou aquilo que você comprou.
Depois de um tempo, as dívidas foram se acumulando de tal forma que Patrícia se viu num beco sem saída e precisou abrir isso com o marido, que até então não fazia ideia do que estava acontecendo. Eu já vinha há uns meses tentando administrar a questão das dívidas, porque você não faz uma, né? Então eu tinha algumas. Então você pega dinheiro de um lado para cobrir outro. Aí você fala, eu vou pegar esse empréstimo para pagar esse cartão. Só que você não deixa de usar o cartão. Então você tem a parcela do empréstimo e a parcela do cartão. Aí você fala, não, vou pegar mais esse empréstimo, porque aí eu pago esse empréstimo e esse cartão. Isso vai virando uma bola de neve. E eu ia chegar num determinado momento em que, como eu já sabia que eu não ia ter como pagar, e eu falei, o que eu vou fazer? Eu sabia que eu não ia ter como pagar e eu sabia que eu ia começar a receber ligação de cobrança. E ele ia saber. E aí o medo é, o que vai acontecer com tanta dívida? Vão me colocar na justiça, vão vir atrás de mim. Você começa a criar uma coisa em volta de você, que você fala, eu precisei contar pra ele, porque eu não ia mais ter como pagar essas dívidas. Não queria que ele pagasse, mas eu precisava que ele soubesse. A decepção dele foi muito grande. Foi uma decepção, assim, que traumatizou ele. E me traumatizou, porque eu contei, assim, a gente tem quase 20 anos de relacionamento. E eu nunca tinha passado por nada nem parecido com isso. E eu falei, a reação dele foi, você tá louca, você tem um problema, não é possível, você é irresponsável, né? E como é que você chegou nessa situação? Por que você fez isso? Você destruiu o nosso futuro. Eu lembro que uma das palavras dele foi, você destruiu o nosso futuro. Eu tô aqui trabalhando pra gente ter um futuro confortável e você simplesmente jogou nosso futuro no lixo. Então, assim, durante muito tempo, ele precisou, se entender pra saber se ele queria manter esse relacionamento. Porque talvez pra ele não fosse mais vantajoso estar com uma pessoa que não pensava no casal, só pensava nela própria. Depois de se ver numa situação muito difícil, Patrícia entendeu que estava na hora de procurar ajuda profissional para entender o que de fato estava acontecendo. Eu entrei numa catarse, assim. Eu fiquei desesperada com a situação e com a decepção dele. E liguei, lembro que no dia eu liguei para o convênio que eu tenho e eles tinham um suporte justamente para momentos, assim, de desespero, de algum problema. E aí eu lembro que eu tava, assim, chorando muito e a menina super me acalmou, falou, olha, não, fica tranquila, a gente vai te direcionar para um profissional. Uma outra pessoa me ligou, falou assim, olha, eu identifiquei, pelo que você tá me contando, você tem um problema, seu problema pode ser compulsão por compras e a gente vai te direcionar para um profissional que é mais especializado nesse tipo de problema. E aí eu iniciei o meu tratamento. Então, assim, até porque foi uma condição dele. Olha, se a gente quer manter o nosso futuro, você precisa cuidar disso. Você precisa ir atrás de ajuda. Se você está me dizendo que você tem um problema, se esse problema existe, você precisa de ajuda e uma ajuda profissional. Então eu comecei a buscar informações, além do meu tratamento com a psicóloga, dos motivos, porque são 3 anos já que eu faço terapia, não abro mão da minha terapia por nada. Porque me ajudou muito a entender até, porque assim, é um problema que a gente precisa entender. Depois de entender o problema e conseguir lidar com o transtorno de outra forma, Patrícia decidiu criar um grupo no WhatsApp para ajudar outras pessoas que têm oniomania, uma vez que esse não é um transtorno muito conhecido. Esse grupo ajuda outras pessoas a se manterem firmes e não ceder aos impulsos, inclusive Patrícia. Eu decidi criar a página porque quando eu me identifiquei que eu tinha um problema, eu não achava informação. Eram pouquíssimas as informações que eu tinha. Eu colocava no Google, achava um ou outro grupo, mas não era algo muito claro. E aí eu falei, se eu conseguir ajudar uma pessoa, se uma pessoa olhar, procurar alguma coisa e me achar e entender que isso é um problema e procurar ajuda, eu já vou estar feliz. Mas o que eu sinto nesse grupo é as pessoas compartilhando as situações, tanto as situações difíceis quanto as situações de vitória. E isso ajuda todo mundo, isso me ajuda, porque naquele momento que eu penso em compra, eu olho para aquele grupo e falo assim, as pessoas estão aqui me usando como um exemplo de uma pessoa que está fazendo tratamento, de uma pessoa que buscou ajuda. Então assim, eu não posso olhar para isso e falar, tudo bem, eu vou continuar comprando. Então ele me ajuda muito nesse sentido.
Hoje, Patrícia consegue controlar seus desejos por compras, mas reconhece que esse é um problema que vai acompanhar ela por toda a vida. Porém, ela vai se mantendo firme, um dia de cada vez.